Volume de terra. Deseja-se construir uma rampa com inclinação de 20%, conforme o exemplo dado. Sabendo que a cota de início da rampa é de 36,75, o ponto mais baixo é este ponto aqui, onde estou passando o cursor do mouse, certo? E que o terreno está nivelado na cota de 40,25 metros. Nivelado aqui é o que está o ponto mais alto aqui, certo? E que a rampa deverá ter a largura de 8 metros, que é esta dimensão aqui que eu estou passando. Então aqui vai se construir essa rampa com essas características. E aí diz o seguinte: para termos noção dos volumes calculados, vamos ver alguns exemplos de capacidade de carga de equipamentos empregados em trabalhos de movimentação de terra. Logicamente que a capacidade volumétrica de cada equipamento é variável de acordo com o tipo e o estado do material a ser transportado. Isso vai ser desprezível aqui, tá? Obviamente. Caminhão articulado, capacidade de 22, capacidade de 22 metros cúbicos. Caminhão caçamba com 2 eixos, 9 metros cúbicos. Pá carregadeira, a pá carregadeira tem 1,91 metros cúbicos. E o caminhão caçamba com um eixo, 6 metros cúbicos. O volume de material a ser retirado do terreno equivale aproximadamente. Então, nós vamos calcular o volume que equivale aproximadamente a cada uma dessas capacidades aqui. Caminhão articulado, caminhão caçamba para carregadeira, caminhão caçamba com eixo, né? Então vamos lá. O que eu tenho aqui? Bom, 20% de inclinação significa 20% da inclinação aqui. Quando a gente fala que a gente vai calcular uma inclinação de um telhado ou de um caso aqui de construção de rampa, eu estou dizendo para você que esta altura aqui, ó, corresponde a 20% desse comprimento aqui. Ó. É isso, tá? Então, quando eu falo que a inclinação é de 10%, significa que essa altura aqui corresponde a 10% desse comprimento aqui. Se tivesse em pé, digamos que construído em figuras geométricas, a gente dizia que esta aqui é a distância adjacente. Então, a altura corresponde a 20% do adjacente. Então, vamos lá, vamos encontrar essa altura aqui. Essa altura aqui a gente calcula pelo nivelamento. A gente observa aqui que o nivelamento é de 40,25 e o ponto mais baixo, que é 36,75. Então, se você fizer 40,25 menos 36,75, você encontra 3,5. Se você não estiver acreditando em mim, a gente faz aqui, tá bom? Você pega 40,25 e subtrai 36,75. Aí nós encontramos 3,5 metros, que é essa altura aqui. Ó. Sabendo que essa altura corresponde a 20%, pois se trata da inclinação, 20% do comprimento da abscissa, aqui, ó, esse comprimento que eu estou passando, a abscissa, que é o adjacente, estou passando aqui o cursor do mouse para você ver, eu vou calcular isso aqui, dividindo por 0,2. Mas por que você vai dividir por 0,2? Bom, tem muita gente que tem mais facilidade de observar isso na regra de 3. Eu posso colocar aqui para você também, não tem problema não, tá? Mas aí eu já vou te dar o passo direto aqui para você ter um tratamento mais dinâmico, aí, mais rápido. Né? Vamos lá. Se 3,5 corresponde a 20%, que 20% é 20 dividido por 100. Tá? Aprendeu isso na primeira aula, né? Na primeira semana. Então, corresponde a 0,2%. 0,2 que é correspondente a 20%. Então, x, que é o comprimento que eu vou chamar, esse comprimento que eu estou passando o cursor do mouse, x, chamei ele de x, equivale a 100%, certo? 100% é 1, 100 dividido por 100. Então você vai multiplicar cruzado aqui, porque são diretamente proporcional, uma regra de 3 diretamente proporcional. Se 3,5 corresponde a 20%, x corresponde a 100%. Então, se você multiplicar cruzado aqui, ó, x vezes 0,2, você vai ter 0,2x. 0,2x. Igual a 1 vezes 3,5. 1 vezes 3,5, 3,5. E aí temos uma equação simples de resolver, que é isolar, né? Dividir ambos os membros por 0,2. Teremos que x é igual a 3,5 dividido por 0,2. Aí vai de maneira direta que eu estava dizendo para você. Basta você pegar a altura e dividir pela inclinação, em porcentagem.
pela razão dela. Se é 20%, a razão é 0,2, pois 20 dividido por 100 é 0,2. Se é 10%, a razão é 0,1, pois 10 dividido por 100 é 0,1. Portanto, basta você dividir diretamente a altura, essa altura aqui, pela inclinação na forma de razão. Tá? Beleza, então eu vou dividir 3,5 por 0,2, né, professor? Sim, vamos dividir. 3,5 por 0,2. 17,5 é esse comprimento aqui. Tá? Eu até vou colocá-lo aqui, ó, 17,5. Agora a gente já encontrou. Esse comprimento aqui é 17,5 metros. Fechou? Assim, esse aqui, ó. Bom, eu tenho isso. Agora eu posso montar a minha figura geométrica. Eu tenho essa figura aqui mais ou menos, ó. Tá? Onde, se eu pegar esta área aqui, ó, que é essa figura aqui que estou representando, tá vendo esse triângulo aqui? Ó, vou passar o cursor do mouse. É como se eu tivesse tirado ele aqui e colocado em pé. Agora que você tem esta área aqui, você tem base vezes altura dividido por 2, pois é a área do triângulo. E esse triângulo é retângulo aqui. E a base é a altura aqui. A base é, então, 3,5 que nós encontramos. Eu vou colocar aqui. Tá bom? A base aqui desse triângulo é 3,5. E a altura nós encontramos agora, 17,5. Tá bom? Coloca aqui. Vamos colocar em pé, né? Fica feio demais. Bom, então, base vezes a altura dividido por 2 vai ser a área disso aqui. Então, eu posso vir aqui na calculadora. Base 3,5 vezes altura 17,5 dividido por 2 é a área de um triângulo, 30,625. Então, esta área aqui, ó, deu isto, 30,625, a área desse triângulo aqui. Ó. A área, tá bom? Não é o volume daquela cavidade ali, não. Então, vamos lá. 30,625 metros quadrados. Metro vezes metro, ou metro quadrado, você pode colocar aí. Bom, lembre-se, se eu colocar isso aqui na figura geométrica, eu vou ter um prisma de base triangular. Um prisma de base triangular. Quando a gente pega a figura espacial, a gente chama de prisma. Se a gente pegar isso aqui e colocar no formato, vai ficar assim. Vou colocar aqui. Vai ficar essa figura aqui, tá vendo? Se eu pegar isso aqui e trazer para cá, em pé. Então, para você calcular isso aqui, ó, é essa área aqui vezes essa altura aqui. Ó. Então, um prisma triangular vai ser a área da base vezes a altura. Tá bom? Por quê? Eu estou considerando a base como um triângulo. Quando eu falo prisma de base triangular, é como se isso aqui tivesse deitado. Tá? Aí eu vou colocar ele na figura que você vai ter. Mais ou menos isso aqui. Ó. Tá vendo? Se você pegar essa região deitada. Então, a base é um triângulo. Essa parte aqui. Ó. A área dessa base vezes essa altura aqui. Qual que é essa altura? É 8. Aí eu vou ter o volume. Então, eu multiplico 30,625 pela altura e acho o volume de terra que vai ser retirado aqui, que é equivalente a esse prisma de base triangular. Fechou! Já tenho aqui a área da base, vezes a altura que é 8, vai dar 245 metros cúbicos. Então, o volume aqui, o volume de terra, que vai ser equivalente a esse aqui, é igual a 245 metros cúbicos. Agora, o que equivale a isso? Você vai vir aqui, vai pegar 245, vai dividir para cada um desses aqui para você saber quanto isso representa no caminhão articulado, que tem a capacidade de 22 metros cúbicos, quanto que equivale de caminhão caçamba com 2 eixos, que tem a capacidade de 9 metros cúbicos, e pá carregadeira, enfim. Cada um deles você vai dividir pela capacidade de cada um deles para descobrir. Por exemplo, quanto caminhão articulado é necessário para esse volume de terra? Você vai pegar isso aqui e dividir pela capacidade de um caminhão, que é 22. Então, equivale a 11,14 com duas casas. A terceira casa aqui, ó, o organismo 6. Então, equivale a 11,14 caminhões articulados. Desse aqui. Certo? Beleza? E se eu precisar achar caminhão de caçamba com 2 eixos? Vai pegar 245 e vai dividir por 9, que é a capacidade de 1. Equivale a 27,22 caminhões caçamba com 2 eixos.
equivale a 27,2 caminhões caçamba com 2 eixos. E para a carregadeira, quanto que equivale? Bom, você vai pegar os 245 e vai dividir por 1,91. 1,91, que é a capacidade de uma pá. Vai dar 128,27. 128,27 pás carregadeira de capacidade de 1,91 metros por cada. E quanto caminhão caçamba com um eixo só, professor? Você vai pegar os 245, que é o volume de terra lá, vai dividir por 6, que é o volume de um caminhão caçamba com um eixo. Equivale a 40,83 caminhões caçamba com um eixo apenas. Fechou? Então você consegue fazer isso com essas divisões. Fechou? Então o volume de terra é 245 metros cúbicos. É a representação dessa figura. Se você chegou até aqui, adivinha? Você é feliz. Se inscreva e até a próxima. Valeu!